Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Lagueto Golden Multipropriedades, RecPay. Hoje recebendo uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que tem muita história dela, história da família, a dona Cândida Elias de Moura Correia. Prazer em receber, dona Cândida. Obrigada. É um grande prazer. Dona Cândida, já nem vamos falar a idade, né? Mas não, porque ela tem uma história que é a cabeça dela de uma menina, né? De 20, 30 anos. A dona Cândida é uma pessoa que ligada, tem origem numa família das mais tradicionais, né? Que é a Elias de Moura, e depois casou com o seu Francisco Vaz Correia também, que tem, então, uma origem aí também muito com a história de Gramado, né? Já que a mãe dele, no caso a sogra da senhora, era filha do Tristão de Oliveira, né? Uhum. Então, a senhora nasceu aqui em Gramado e já naquela área ali, nós estamos falando antes do programa, ali que hoje é o bairro Moura, vamos dizer assim, que era da família Moura. Foi ali, né, dona Sim, Cândida? Ali eu nasci como terceira filha. Terceira filha. E depois a minha mãe teve mais 7 filhos. Uhum. E ali nós se criamos todos. Todos que saíram dali casados ou estão morando ali ainda. São 10 filhos, no caso, né? O seu pai era o seu Olídio e a sua mãe? Era Maria José. Maria José. É. Uhum. Pereira Dias. Tá. E a senhora lembra da onde que eles vieram para Gramado, o seu Olídio e a sua esposa, e a sua mãe, não? De qual é a cidade, qual é o lugar? Eu sei que o Tristão de Oliveira, que era o avô da minha mãe, ele é português. Uhum. Ele veio de Portugal. Veio de Portugal, sim. Isso eu sei. Uhum. Mas os Moura eu não sei. Uhum. Porque a família Moura morreu muito cedo. Uhum. Minha avó tinha uma criança de 6 anos quando ela faleceu. Imagina, né? Então... bom, também tinha, naquela época, as pessoas realmente tinham uma idade, muitas vezes assim, acabam falecendo muito cedo, né? Mesmo tendo muitos filhos. E ali naquela região, dona Cândida, que hoje é o bairro Moura, vamos dizer, pegamos... na época não tinha separação, onde é que é a Dutra, a Moura, era tudo junto ali, tudo mato. Então tinha a casa de vocês. Qual é a casa mais próxima que tinha ali? A casa mais próxima que tinha era do Marinho Portolão, ali onde se tem os bombeiros hoje. E a minha avó, que é ali no Expo Gramado. Na Expo Gramado, a sua avó. É interessante que os Portolã ainda moram ali perto da Expo Gramado agora. Uhum. Eles mudaram um pouco ali, que a gente, ali atrás da Expo Gramado ali tem ainda as famílias, me lembro do Alcindo, da turma toda, né? E ali, o resto no entorno era tudo mato, ou tinha criação de gado, tinha alguma coisa ali? Não, era mato. Assim, até só para ajudar, só para vocês entenderem, quem está acompanhando, do Rissul e do Perinão para baixo que nós estamos falando.
Que então era tudo mato, só tinha a casa de vocês. Sim, tudo era mato. Aquilo ali foi herança do meu avô. Ali 6 pessoas receberam uma parte. E daí uma parte ficava do lado da outra. E assim os familiares, como a Dutra, e ali até onde mora o pessoal do Biratã, meus sobrinhos, aquilo tudo era da mesma família. Ali o Biratã é no Zacarias, ali nas linguiças, aí, né, o pessoal lembra de Zacarias, né? E a senhora, seus irmãos, enfim, começou a estudar no Grupo Escolar Santos Dumont, né? Isso mesmo. Aonde é que era o grupo, dona Cátia? Quando eu comecei a estudar, o grupo era ali, perto de onde era o hospital. Hospital Santa Na segunda Terezinha, casa, que seria hoje ali perto da Rua Eusébio Balzaretti, que era a Rua da Cascata ali, isso, que era o Hospital Santa Terezinha. Era ali, né? A segunda casa. Ali onde é aquela grande, onde tem lojas e tudo ali, aquele edifício, ali era o grupo. Era uma casa de madeira, não tinha casa de venaria em Gramado. Como não tinha calçada de pedra, era de xaxim. Tudo xaxim. Que legal. A senhora vinha lá de cima da Moura, a senhora vinha, tinha rua ou estrada até onde? Aquela estrada que vai na Linha Nova sempre existiu. Sempre existiu. Porque a cidade era para ser em Linha Nova e não aqui. Sim, a sede, né? A sede. Então a estrada era legal ali. E a senhora lembra do colégio? Lembra o nome de algum professor, do diretor do colégio? A senhora lembra de alguém? Sim. Eu lembro de 2 professoras. Eu lembro demais, mas a professora Ema Bastos. Isso, não lembro. E aquelas que eram casadas, ele era dentista. Um dos maridos era dentista, professora Antônia. E daí a outra professora, ele era fazedor de café. Que morava logo aqui. Tinha café. Sabe que Gramado teve uma torrefação de café. Era mais ou menos aqui onde é que... Isso. Aqui onde é que era a lancheria Dinda, ali, do Chaulé. Pois é, o Chaulé. Mais ou menos por ali, mas eles eram o Chaulé. Era do Chaulé. Era o Chaulé. Tinha a torrefação. Os 2 Chaulé, um era dentista e o outro era cafejista. Tinha a torrefação do seu Chaulé. E casaram com 2 professoras. Que bacana. E aí a senhora... estudava ali e tal. Lembra, na época do trem, vocês vinham passear até o andava de trem? Como é que era? Muito andei de trem. Vocês iam para onde? Assim, nós ia para Taquara, nós ia só para Várzea Grande, lá tinha aquele rabicho que ele ia de costa e ia até lá. A senhora lembra bem do rabicho? Sim. A senhora sabe que recuperaram agora, claro, só tem a estrutura, né? Mas arrumaram tudo ali em cima, bonito. A senhora ia com a família para Taquara, ia fazer compras, ia passear, como é que era? É o seguinte, eu quase morei em Taquara, parte em Gramado e parte em Taquara. Aí eu já disse para o senhor, eu sou testemunha de Jeová. Sim. E daí eu e meu esposo trabalhamos como testemunhas de Jeová em Taquara. Daí nós morava aqui. Mas morava em Taquara também. Certo. Por 5 anos nos repartimos. Que legal. E o trem era usado também, né? Sim, mas daí naquela época eles tiraram o trem. Mas nós fomos muitas vezes de trem. Mas antes de nós voltar para nossa cidade, o trem já não mais existia. Foi no início dos anos 60. Isso foi um erro muito grande ter tirado o trem de Gramado. Verdade. O trem ainda devia de vir aqui. E a senhora lembra das paradas do ônibus? Sim. Assim? Ele saía daqui, onde é que ele parava para ir até Taquara? Ele, em cada esquina por ali, ele ia parando, pegando A primeira, que é a Várzea Grande, ia descendo. Mas se tinha alguém esperando numa parada, ele parava e levava. Tinha parada na beira? Sim. Não sabia. Boa, interessante. Ia parando. E a Canela, vocês também iam... Sim. Também, ali era mais comércio, né? Em Canela, tinha o quê? Lojas? Eu não lembro. Eu lembro. Sabe, não lembro. Mas eu via muito Canela.
família, enfim, a senhora falou, eram em 10 irmãos, a senhora estudou aqui no Santos Dumont, e quando todo gramadense aí, vamos dizer, da 60 anos ou mais, lembra da família de vocês ali na Tristão de Oliveira, no bairro Floresta, né? E a senhora mora até hoje lá, né? Na Floresta. Isso. E muitos da minha família moram na Moura, inclusive o Piratã. Sim, sim. Mora na Moura. E nós éramos em 10 filhos. 3 mulheres e 7 homens. 7 homens. Mas os homens e também as mulheres, nós somos de amigo, de companheiro e de amizade, nós somos sempre unidos. Que bacana, né? Nunca teve uma... Mesmo ontem eu estava falando com uma senhora que mora junto comigo, né, que é minha inquilina. Junto não, mas eu estava falando para ela. Nós nunca tivemos divergência. Que bacana. Quando faleceu o meu pai, cada um ganhou a sua parte. Um ganhou 1.300 metros, outro ganhou 800 metros, nunca ninguém reclamou nada e continua tudo igual. Hoje, que bacana. E ficaram morando na mesma região, né? Na mesma região e nos querendo bem, nos amando. E uma curiosidade dos seus irmãos, né? O Zacarias, todo mundo sabe, seu Isaías, que tinha depois transporte, imóveis e tal. O Elias era alfaiate. E qual é as outras profissões assim da família que a senhora lembra? Suas irmãs, irmãos? Eu trabalhei como supervisora de uma firma do Rio de Janeiro. Trabalhei por 20 anos e me aposentei nessa firma. Aqui em Gramado? Aqui em Gramado, supervisora, AP Real. É o nome da firma. E as minhas irmãs, as minhas 2 irmãs, que eu saiba, elas foram só dona de casa. Elas não tiveram... Mas era normal na época, né? Eram poucas. A senhora sempre foi, Dona Cândida sempre foi uma pessoa diferenciada, né? Tem um monte, nós vamos ouvir muita história ainda, a senhora vai contar mais algumas aí, mas é interessante porque, como a senhora falou, a gente sempre, quando fala da família Elias de Moura, a gente lembra sempre toda aquela turma. Né? A gente é mais jovem, lembra mais do Birinha, do Birão, da Mary, do Isaías, enfim, Zacarias, enfim, toda essa turma, né? Mas é interessante, agora que a senhora falou, realmente é uma família que sempre trabalhou, sempre ficou junto, assim, sempre, pelo menos vivendo junto, assim, sempre, próximo, né? Que bacana. Nunca um queixou do outro, sempre tudo coisa bem. Coisa boa, né? Tá assim, isso deveria ser todo mundo, né? Seria mais feliz a nossa humanidade, né? Mas parece que famílias menores são pior. Mas isso assim, tem de tudo, né? A senhora casou com o seu Francisco, que nós vamos falar também da família dele, tem muita história. Que ano que a senhora foi morar no bairro Floresta? Eu me casei no ano 50. Anos 50. Certo. E daí eu me casei no ano 50. E foi morar ali. Tanto é que vai fazer 70 anos agora em novembro que eu me casei. Fui morar ali na Floresta. E ali moramos sempre. Pois é. E a senhora... Só mudamos de casa. E a senhora me contou uma coisa muito interessante, né? Que tinha a cancela na Tristão de Oliveira. Sim. Como é que... Até que ano foi isso? Muito interessante. Quando foi aberto o loteamento, que o Francisco abriu o loteamento ali na Floresta. Porque ali não tinha loteamento, né? Daí, quando ele abriu o loteamento ali, daí foi tirado as cancelas. Mas a cancela, ela era para proteger a propriedade, vamos dizer assim. Foi ali pelo ano 54, 55, ali que terminou. E onde é que ficava a cancela, mais ou menos? Exatamente na rua. Aonde a Tristão de Oliveira passa ali, onde os beus entram. Sim. Ali... Mais ou menos no cemitério. Foi no fim do cemitério ali, era a cancela. A cancela ali. E como é que as pessoas vinham a cavalo? Tinham pouco carro na época? Daí apiava do cavalo e abriu a cancela. Daí botava o cavalo para lá e daí fechava a cancela e ia embora.
Essa era a vida. E ali naquela região também tinha pouco morador, né? A senhora Imagina. Conheceu um por um, né? Os Benetti moravam ali. Benetti. Mas os Benetti era de outra propriedade, de outra terra. Né? Era mais para cima. Mais para cima. É onde moram hoje, né? Ali é o loteamento Benetti. O loteamento Benetti. E ali tinha alguma criação de animais, coisas assim, que é como se fosse uma colônia ou já era mais urbano? Assim? Já era urbano. Já era urbano. Nem ali não tinha Virgínia. Nem quando tinha cancela já não tinha mais. Se alguém tinha um cavalo, tinha que ter um seu lugarzinho arrumado para o seu cavalo. O seu terreno fechado. Cada um tinha que ter sua propriedade individual. Tá. Então já era mais ou menos urbano, já ali não era tão rural, né? E ali na Tristão, a senhora lembra quando construíram a igreja? O que a senhora lembra assim de coisas que tem hoje, assim que a senhora acompanhou, tipo a igreja? O cemitério já tinha, né? O cemitério já tinha ali. O pessoal, alguém que passou por aqui comentou que um trecho da Tristão de Oliveira era de Xaxim, a rua. A senhora lembra alguma coisa? Não, era calçada. Nem era calçada nada, era terra para andando. Carreiro. Não tinha Xaxim. Porque que eu lembro. Não, que eu lembro. Alguém que passou por aqui comentou que ali era Xaxim. Onde era Xaxim mesmo, direitinho, era ali onde tinha aquele lago do Tornelso ali, aquela parte que ainda é deles. Sim, né? Ali, em cima, Parque das Orquídeas agora. Ali era de Xaxim até lá no Gilo. Até nos Bombeiros, até no Gilo. Ali no balneário. Ali era uma calçada de Xaxim. Mas era toda aquela parte. Certo. E ali na região também, hoje está tudo ligado, Piratini. Na época a gente falava o cantão, né? Falava baixada, que era uma forma carinhosa de chamar, não era? E ali já tinha ligação com o bairro Piratini, que nem tem hoje, que desce ali, já tinha na época, não? Sim, porque foi o Francisco que fundou o bairro Piratini. Primeiro ele... Foi um pedaço de terra deles mesmo, do Manuel. E depois ele pegou... Só fala o Francisco, seu sogro. Não, o Francisco, Chico, meu esposo. O Chico mesmo, tá. Eu chamava de seu Chico, seu Francisco, tá. Foi ele que criou ali, que fez a rua. Ele que fez que desce ali por bairro Piratini. Certinho. Tudo ele que fez. E tinha poucos moradores também na Piratini. Mas depois foi aumentando. Que depois daí como era a família, não lembro o nome da família, mas foi uma família que morava aqui. Daí ele pegou o terreno deles, o Francisco, e loteou e trabalhou para eles. O terreno não era nosso, mas era deles, mas quem cuidou foi o Francisco. Naquele bairro lá que é o... E ali naquela região, porque a mãe do seu Francisco, a sua sogra, era Honória. Era filha do Tristão de Oliveira, né? Aí eu lembro mais da dona Maria Virgínia, né? Que era, no caso, a irmã dela, né? Que morava, tinha aquela casa de madeira quase em frente ao cemitério. Tá? E a senhora lembra, elas contavam alguma história do Tristão de Oliveira, contavam alguma coisa assim, tempo de infância delas, alguma coisa assim, não? Não. Da tia Virgínia, sim, mas do meu bisavô, não. Não? Porque quando eu nasci, eu acho que ele já tinha morrido. Então a senhora não... E quando eu era muito menina, eu acho que ela já tinha morrido também. Agora, da minha avó, Tristão de Oliveira, dessa sim. E o que a senhora lembra, alguma história que ela contava aí, quando eles chegaram em Gramado? Porque imagina, né? Só lembra alguma coisa assim que ela contava? Não. Não lembra. Eu só lembro que ela dizia que era para ficar lá na Linha Nova, mas que o pai dela não quis. Ele quis ficar, foi aqui. O Tristão foi aqui. Ele veio junto com o Nicolete. Naquela mesma época que tinha o Nicolete, e eles eram amigos. Eles eram ligados com a política naquela época. E aí eles trouxeram lá da Linha Nova para cá. Foi isso? Né? Que era para ser na Linha Nova, né? Era para ser na Linha Nova. Isso aí. E
Gramado, enfim, foi crescendo, era bastante colônia. Só lembra das colônias, lembra do pessoal quando vinham da colônia, como é que eles chegavam aqui em Gramado? Só tinha os amigos na colônia também? Eu tinha parentes da colônia. Nós ia na casa deles, eles vinham na Linha Nova, nós tinha na Linha Bonita, nós tinha na Serra Grande. Eu tinha a tia da gente, do sangue da gente, que tinha terra e plantavam lá. Mas era sempre umas terras como hoje. Difícil de trabalhar. Só né? trabalho para passar trabalho. Né? Só para se alimentar claro. mesmo, porque não sobrava. E quando... que hoje é tudo encostado, parece, né? Na época, quando a senhora vinha para o centro, vinha passear aqui na praça, na igreja, enfim, igreja não, eu digo, tem o café, no cinema. A senhora lembra do cinema ainda? Mas imagina se não. E também do cinema, o de madeira, né? E também no pavilhão. Na época que eu era mocinha e que tinha meus mano moço também e outros amigos, parentes moços, nessa época como hoje, a gente tinha uma grande festança, que era a festança de São Pedro. Sim. Era 3 dias de festa. Aliás... Amanhã quinta, 29. Mas ninguém mais não se vê festa nenhuma. Morreu aquela festa, mas era uma festança. E aqui no pavilhão de madeira, atrás da igreja. Só a igreja era pequenininha, depois foi derrubada e feito essa, né? Era de madeira ou era de alvenaria? De madeira. De madeira. No mesmo lugar, dona Carla? Não, porque a velha funcionou até que a nova ficou pronta. Sim, mas eu digo, mas no mesmo, a velha era no mesmo lugar? Sim, no mesmo lugar. Só talvez a de madeira era eu desconfio que devia ser do lado ou na frente, porque ela não teria lugar para outra. Claro, para construir a outra, né? E nessas festas, o que chamava a atenção da senhora? O que a senhora gostava na festa? Eu gostava dos meus amigos, dos meus irmãos. A gente saía do cinema e vinha tomar uma bebidinha ali na festa. E o cinema... nós éramos muito unidas, eu e meus irmãos, minhas irmãs e as parentes, né? Nós tínhamos no tempo, tinha a irmã da Genesi, do Alberto Casagrande, né? Nós éramos uma turminha bem boa. Era uma família assim bem... Eu e meus irmãos eram bem... Sempre bem unidos, né? E aqui no cinema, que era o cinema de madeira, o Splendid, no lado do Café Cacique, né? Isso. A senhora, antes do programa, comentou, tinha o seu Floriano Peterson que trabalhava. A senhora lembra da Telefônica? Mas eu trabalhei na Telefônica. Trabalhou? Sim. Que bacana. A senhora sozinha ou com mais alguém ali? Não, eu não era como é? Proprietária? Não era, a proprietária mesmo era o seu Floriano da casa. Tá. E daí a filha dele, a Regina, que era a diretora. Tá. E eu trabalhei. Só trabalhou ali? Sim, mais ou menos 1 ano. E como é que era o sistema? Eu vi que a senhora gosta de celular. Na época, como é que era para atender, chamar, fazer uma ligação? Como é que era? Nós tínhamos assim como se fosse essa parede aqui, e daí tinha todos os telefones de Gramado ali. Quando alguém tocava que a gente tinha que atender para chamar o outro, sim, porque da telefônica que era chamado, não é como hoje. Tu chama lá para os Estados Unidos, para onde quer, com o telefone, tá tudo bem. Daí a gente atendia. Mas daí a telefônica funcionava de dia e de noite. Tinha que ter funcionário dia e noite. E desconfio que ainda hoje é assim. Pois é. Não tem, e já na época... tinha assim pessoal que vinha de fora, algum veranista, coisa que usava ali a central. Mas imagina, pois tinha 3 hotéis grandes aqui, 4. E aí o pessoal usava a telefônica. Tinha o do Fischer. O Bertolucci. Tinha o Bertolucci, tinha daquela Sperpe e o ali onde tem o lago. Sim, o Parque Hotel. Parque Hotel. Tinha 4 grandes. Só o único que era de alvenaria era o Sperpe. O resto era tudo madeira. Tudo de madeira. Tá. Aqui em torno da praça tinha aqueles casarões. O que a senhora lembra? Assim? Sim. É o seguinte, primeiro nós tinha o seu Floriano. Daí do lado tinha o cinema.
E depois tinha os turcos, que era o seu Guilherme. Sim, Aqueles sim. eu não sei se Era era... Abdala, Os Abdala. Abdala, né? Ainda tem. Tem Isso. até um tio que é casado, um que é casado com uma tia do Biratã, Certo. que era daquela gente ali. Sim, os Abdala ali, tinha uma família grande ali, ali né? na esquina, uma casa grande de madeira. E ali, aí em frente... Onde tem a praça hoje. Sim, agora... mas no outro lado da rua, pois era o ali tinha também um casarão, era um banco, né? Não, ali Não. Era o hotel dos Bertolucci. Não, eu comento assim, no lado da igreja tem a rua Pedro Benete, hoje na esquina onde é que é o Optis, que a gente falava, ali não era um banco, né? O Banco Nacional, certo. Que era um de madeira. Mas deixa eu ver se é. Deve ser ali. Mas eu também não lembro. E aqui também, por um tempo, a senhora lembra, aqui perto da praça tinha a rodoviária. Você lembra da estação rodoviária? Mas não era perto da praça, nunca foi. Não, em torno aqui, né? Era na descida. A rodoviária foi aqui dos Casagrande. Sim. Ali era a rodoviária. Certo. Passa ali, era a rodoviária. E dali, quando eu fui gente que andei de ônibus, da rodoviária dali foi onde ela é hoje. Não mudou para outro lugar. Ali lá na descida da Borja, para baixo do Santander. Para baixo do Santander, é isso, né? Não é na Borja. É a Vila das Hortênsias hoje. É na Vila das Hortênsias. É na Rua das Hortênsias, mas faz da rua, aquela rua ali se chama... Hoje é Avenida das Hortênsias, mas era Avenida Coronel Diniz, antigamente. Mas é no local do prédio dos Stirmer, que é embaixo, e tinha o seu Walter Sempeça, né, do Abartira, não sei se a senhora lembra, que cuidava lá da rodoviária depois. Mas a Bartira morava... Sim, mas ela cuidava da rodoviária. Cuidava da rodoviária, mas ela morava aqui com o Pascoal, porque ela era Pascoal, né? Irmã do seu Maurício, do seu Tiberê, né? Da turma toda ali, né? E, dona Cândida, a senhora falou da São Pedro, da Borges e tal. Falou lá do Parque Hotel também. Pois a São Pedro, com a Rua das Hortênsias, é que fazia ali era a rodoviária. A rodoviária, quase na esquina, exatamente ali. E a senhora acompanhou, com certeza, a primeira festa das Hortênsias, como é que era assim, quando surgiu a festa das Hortênsias? A senhora lembra? Isso eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Nem dos desfiles do pessoal? Nada. Eu sei que nós queríamos muito bem a Dalcira, eu sei que a Dalcira foi a rainha da festa das Hortênsias. Certo. A primeira que deu, foi a Dalcira. Mas não. A Dalcira Oliveira, tá? Dalcira Alves de Oliveira. É certinho. A Dalcira, e ali na região também, que a gente tem uma história muito bonita também, ligada ao CTG Manotaço. Vocês chegaram a frequentar, a senhora chegou a frequentar o CTG, acompanhou? Porque os seus familiares aí, Elias de Moura, tinha justamente o Isaías gostava muito, né? Tradicionalismo. Não, o Zacarias também, todos eles. Todos. E a senhora chegou a acompanhar algum rodeio, algum fandango? Eu até fiz mais que isso. Nós alugamos uma vez o lá fora no Mato Queimado. Nós alugamos por 3 ou 4 vezes que eles fizeram. Nós alugamos, mas não foi o Salão do Reino da Cecília de Jeová que alugou, não foi mas entre uma turminha de 3, nós alugamos e tomamos conta de tudo. Fizemos o café, fizemos as coisas boas. Eu acho que tu te lembra, Biratã, quando nós fizemos lá no rodeio, quando nós fazíamos lembra, né? Fazíamos tudo que foi coisa boa, porque nós queríamos o dinheiro para fazer o novo salão. Mas daí não era o salão. Era uma turminha nossa, que tomamos a dianteira,
Fizemos Fizeram lá. e demos Que o ba- dinheiro para... Que legal. Então, que essa é uma ação já da época, né? E agora falar um pouco do seu Francisco, né? A senhora já falou que ele fez ali o loteamento, estrada. Ele foi uma pessoa muito ativa, mas a gente nós conhecemos muito ele vendendo material de escritório, né? Quando é que ele começou a vender? Como é que... Porque eu lembro assim que ele passava tinha alguns escritórios de contabilidade, cartório mesmo, tá, que eu trabalhei, então vendia papel carbono, mata-borrão. Quando é que ele começou? Como é que era? Isso é uma história bem importante. Porque quando entrou quando deu aquela a greve entre o presidente e o governador do Brasil, que era como é o nome dele? Do tempo do Jânio Quadros? Não, nada. Foi antes. Antes. Do Getúlio Vargas? Nada, depois. Bom, aí eu estou meio perdido na história. O Brizola, o golpe. Isso, o Brizola. Então foi em 61, em 64. Quando deu a Revolução do Brizola, certo. Nós tínhamos muito terreno vendido. E daí o que aconteceu? Veio a inflação tão grande que uma prestação do terreno, eu comprava 1 quilo de carne. De tão grande. Terreno por 1 quilo de carne. Quer dizer que há uma prestação, né? Porque claro, media em prestação. Claro. E daí o que aconteceu? Eu ainda disse para o meu marido, agora nós temos que começar a trabalhar, senão nós vamos ficar uns velhos bem pobrinhos, hein? E aí? Daí é que ele botou a firma de material. E trabalhou a vida toda? Sim, a vida toda não, ele já tinha quase 50 anos. Mas eu digo, a partir daí... Morreu com 97, né? E daí eu assumi a APREAL, que eu falei que eu trabalhei para essa firma. Sim. Daí nós dois fomos trabalhar. As coisas caíram, assim, o preço ficou, se a gente não se mexesse, ia ficar sem nada. Infelizmente o Brasil teve algumas fases assim. Foi muito. E a inflação chegou a ter me lembro que teve um mês com um pouco depois já chegou a 80% ao mês. Era da noite para o dia, né? Aplicava o dinheiro de noite, porque no outro dia era à noite tinha rendimento. Dinheiro dormia no banco, no outro dia tinha aumentado. Em compensação, as coisas também aumentavam no outro dia, né? E a senhora ficou muito conhecida, é conhecida também pelo seu Fuca. Quando é que a senhora comprou o Fuca lá, o São Francisco? Porque a gente fala, a dona Cândida lembra ela no Fuquinho, né? Que ano foi isso, mais ou menos? Foi no ano... Ele era de 76, mas eu comprei ele, o meu marido comprou ele no 77. 77. Ele ficou quase 50 anos rodando. E a senhora sempre dirigiu? Só na minha mão. Só na sua mão. E nunca dormiu fora da garagem. E a senhora que não deixava ninguém dirigir? Ou emprestava para os sobrinhos? Não, isso nem pedia, porque sabia que eu não emprestava. Não tinha proposta? Eu precisava dele, né? Como é que eu ia emprestar? A senhora sempre tinha, né? E agora o Fuca ficou na família, a senhora comentou? Mas eu não dirigia só o Fuca, eu dirigia qualquer carro que o Francisco tinha. Lá na Paraná, uma vez, seu pai me deu a Kombi e eu fiquei com medo. Nunca tinha dirigido Kombi, mas eu dirigi. Isso aí mas é interessante. Mas eu fiquei com medo, só não disse. A senhora ficou... A gente, quando fala da senhora, lembra a senhora no Fuquinha, né? Mas 50 anos... E a senhora parou de dirigir quando, dona Cândida? Pois eu não devia ter parado. Quando começou a epidemia. Daí eu tinha que fazer carteira, a renovar a carteira. Eu comecei a renovar a carteira e entrou a epidemia. E daí ficou, eu não devia ter deixado de ficar. Eu devia ter terminou a epidemia e tirar a minha carteira. Eu acho que eu ainda ia dirigir hoje. Ia dirigir tranquilo, né? A senhora não usa óculos?
Mas eu já usei. Não, me chamou a atenção, né? Porque a senhora está aí faceira. Eu já estou aí usando óculos, não sei quantos graus. Eu já usei. Mas agora eu não uso. A gente, falando com a senhora é sempre uma pessoa assim, alegre, com uma memória fantástica, né? Com uma vida, né? Longa, né? Qual é o segredo assim, para ter uma vida tão longa e com tanta vitalidade, dona Cândida? Não é tanta. As coisas não são tanto. Não. Supondo agora eu estou cansada. Certo. Não, mas tudo bem, né? Final do dia e tal. Mas assim, a senhora cuida alguma coisa de alimentação? A senhora, sim, não, eu me alimento muito bem. Eu sei, eu me alimento bem assim. Se come bem, com verdura, com carne, com tudo que é preciso. Eu sempre cuido, eu e meu marido, eu sempre cuidei muito dele. Por isso que ele também teve uma vida muito longa, né? Sim, graças a Deus. Sim, mas nós sempre se alimentamos correto, né? Porque tem pessoas que só comem o que gostam, mas não é assim. A gente tem que aprender a gostar de tudo. Isso aí. E não guardar muito rancor com a gente, muita mágoa, né? Viver feliz, né? Também acho que é importante, né? E a senhora é uma pessoa religiosa, uma pessoa que, né, sempre teve esse vínculo muito grande aí na área religiosa. Quando a senhora, há quantos anos está? Eu sou testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Isso, eu me batizei em 54, novembro de 54. Então, praticamente vai fazer 70 anos. Sim. 69. 70. E continua frequentando, mas não só participando? Não só participando, eu dou estudos bíblicos. Que maravilha. Durante a epidemia. Maria, e diz que não tem saúde e que não tem cabeça. Olha que maravilha. Durante a epidemia, sim, eu usei o tablet. E dei estudo para pessoas de Erechim, de Passo Fundo, mas depois caiu fora. Vacarias, eu tenho uma senhora lá em Vacarias que eu ainda estou dando estudo. Canela, inclusive eu dei estudo para uma que já está pregando também, de Canela, no tablet. Certo, virtual. Virtual. Eu só. Mas nós tivemos todas as nossas reuniões do Salão do Reino virtual. Até os congressos. Agora vamos ter presencial. De novo. E temos agora a coisa. Mas assim, sempre, nunca se perdeu reunião. Sempre se usou o tablet, telefone. Isso é importante, né? Aí não existe coisa mais importante do que isso. Isso aí. Que a nossa vida depende de quem? É verdade, de Deus, né? Pregar a palavra de Deus, né? Se nós não nos apegamos com ele, não. Claro. Dona Cândida, nosso programa passa rápido, estamos chegando no final. Então eu tenho que lhe fazer umas duas perguntas aí, tá? Agora é uma pergunta. A primeira, a senhora viu toda essa mudança de Gramado. Desde a cancela lá da Tristão de Oliveira, os pórticos, hotéis maravilhosos, restaurantes. Como é que a senhora, assim, imagina Gramado daqui 10, 15, 20 anos? Que não é mais nosso. Que o Gramado é dos outros. Certo. Que o nosso Gramado já era. Sim, a senhora fala no sentido de conhecer as pessoas, de amizade. O Gramado não é mais nosso. A gente não consegue, mas não conhece mais as pessoas. Não, também muita gente do meu tempo já todo mundo foi embora. Não, claro, isso mas eu falo assim a cidade como um todo, porque a senhora pegou todas essas mudanças. Né, de uma colônia praticamente para uma cidade hoje. Uma cidade de calçada de Xaxim. Isso. E pega hoje aí... Por uma cidade linda. Linda, porque a Gramado ele se destaca. Eu acho que não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Sim. Com certeza, a senhora tem toda a razão. E a senhora recebe, a senhora falou, a senhora tem contato com pessoas de outros lugares também, né? E essas pessoas, elas vêm a Gramado, vêm visitar, gostam de passear em Gramado? Certo. Tem muitos que estão morando em Gramado. Nós temos tido muitos novos amigos de outros lugares que vêm morar em Gramado.
Inclusive, pessoas estão construindo aqui. Certo. Que moram em outros estados. Né? Estão morando em Vem Gramado. construir aqui. Sim. Gramado não. Gramado é muito querido. Nós achamos também. Aqui a dona Cândida sempre olhando para cá, porque quem está acompanhando ela é o nosso amigo Birão. O Birão já esteve aqui com a gente aí um tempo atrás. É por causa dele, porque ele está ali, que eu olho para ele. Claro, exatamente. Então, não só para o pessoal que está em casa saber que o Bira está aqui, né? É sobrinho da dona Cândida, grande admirador da dona Cândida. Para nós terminar, a senhora é muito religiosa, queria que a senhora deixasse uma mensagem para o pessoal. Para Gramado. Para Gramado. Eu deixo aqui. Claro. Então, eu vou deixar. Posso começar? Pode, com certeza. Gramadenses, eu tenho muito apreço pela nossa cidade. Amo ela de coração. E eu gostaria que todos vocês adorassem o Deus que está protegendo ela, que é o nosso santo e amado Jeová Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, dona Cândida. Amém. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Golden Lagueto Multipropriedades, a RECPEI e em especial a dona Cândida, desejar uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RECPEI. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RECPEI Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.